Continuando com o nosso curso completo de matemática, estamos estudando os determinantes e nessa aula nós vamos aprender a calcular um determinante de matriz de terceira ordem. Então você viu nas aulas passadas que calcular um determinante de segunda ordem é muito simples. A partir da terceira ordem, a coisa fica um pouquinho mais complicada. E a partir da quarta ordem fica mais complicado ainda. Mas aos poucos nós vamos aprendendo, como trabalhar. Então, na matriz de terceira ordem, existe uma regra mais fácil de você resolver uma matriz. Consideremos a matriz quadrada de terceira ordem. O seu determinante pode ser obtido através de uma regra simples chamada regra. Aí a pronúncia aqui às vezes tem gente que chama de Sarris, tem gente que chama de Sarros. Eu vou chamar de Sarris. Então vamos lá. Como é que você vai calcular o determinante de terceira ordem? Você pode calcular um determinante de terceira ordem pelo teorema de Laplace, que nós vamos aprender lá na frente. E esse teorema de Laplace, na verdade, você calcula um determinante de qualquer ordem. Nós vamos aprender lá. Mas quando se trata de um determinante de terceira ordem especificamente, é mais fácil, mais rápido e mais prático você fazer pela regra de Sarris. Porque na regra de Sarris, ele já te dá todos os passos de como calcular esse determinante. Como é que a gente calcula, como é que é essa regra de Sarris? Então, seja a matriz A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Então, como é que você vai encontrar o determinante de uma matriz de terceira ordem? Bem, pela regra de Sarris, a primeira coisa que você vai fazer é repetir a primeira e a segunda coluna à direita da matriz, conforme você vai ver abaixo. Observa que eu tenho, até esse ponto, eu tenho uma matriz aqui, essa matriz aqui A, e aqui eu repeti, A1, A21 e A31, A12, A22 e A32. Observa que eu repeti a primeira coluna e a segunda coluna. Ok? Como é que agora a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar os elementos na direção da diagonal principal. A diagonal principal é quem? A1, A12 e A13. Então, nós vamos multiplicar, olha aí, essa diagonal aqui nesse sentido, e toda vez que tiver no mesmo sentido da diagonal principal, vai ser positivo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar A11 vezes A22 vezes A33. Aí nós vamos multiplicar a outra diagonal, também positivo, vai ficar A12 vezes A23 vezes A31. E vamos multiplicar a outra diagonal e vai ficar A13 A21 vezes A32. Observa que nesse sentido, ficou positivo, nós somamos. Eu multipliquei aqui, essa coluna, essa diagonal e essa diagonal. Multipliquei. Agora eu vou fazer o sentido inverso. Eu vou fazer o sentido diagonal secundária. Olha só, vou multiplicar esses elementos aqui. E observa que nesse sentido vai ficar negativo. Então aqui nós vamos ter. Então veja, nós vamos ter A12, A21 e A33. Observa que aqui fica menos. Vamos fazer a mesma coisa nesse sentido e também vai ficar menos. E aqui nós vamos ter A11, observa que é menos, A1, A23 e A32. E aqui nós vamos fazer nesse mesmo sentido e vai ficar menos, A13, A22 e A31. Então, essa é a regra de Sarris. Na próxima aula nós vamos estudar o teorema de Laplace, mas para você calcular pelo teorema de Laplace, você tem que conhecer o cofator e você tem que conhecer o menor complementar. Então, pela regra de Sarris, fica muito mais fácil de você calcular o determinante. Basta você repetir a primeira e a segunda coluna e aí você fazer a multiplicação das diagonais dessa forma. Então, vamos fazer agora exercício para a gente entender melhor essa aula.